Olá, professores e professoras de inglês da rede estadual, da Diretoria de Ensino de Franca. Eu sou o professor Pedro, PCNP de Língua Estrangeira Moderna, e tenho a grata satisfação de fazê-los bem-vindos à nossa aula de trabalho pedagógico coletivo desse dia 8 de julho de 2020. Espero que todos estejam bem com seus familiares, né, em suas casas, aproveitando este momento para crescimento espiritual, crescimento emocional, crescimento profissional também, individual e coletivo, que estejam desfrutando dessa oportunidade para aperfeiçoarem-se. Tenho certeza que não está sendo um momento fácil, é um momento ímpar, né? Jamais tivemos que ficar em casa desta forma, né? Compelidos, obrigados por uma epidemia. Mas, como disse o Karnal, né? As catástrofes, elas não criam nada, né? Elas aceleram processos, né? Então, esse processo de aprendizagem de domínio da informática, domínio das tecnologias, de aulas remotas, de teletrabalho, era um processo inevitável. E a pandemia só acelerou esse processo, né? Nós precisamos agora aprender a lidar com essas ferramentas, aprender a nos comunicar com essas ferramentas e nos aproximar com essas ferramentas. E vocês, professores de inglês, têm feito um excelente trabalho, mantendo o contato, mantendo mais que o contato, mantendo o vínculo com seus alunos e ajudando-os a se manterem também constantes no aprendizado, mesmo neste momento de distanciamento, conseguindo ainda fazer com que o maior número de alunos seja beneficiado na continuidade dos seus estudos, na continuidade da aprendizagem. Sei que vocês têm se esforçado para nos apoiar aqui na diretoria de ensino, apoiar os seus coordenadores nas escolas, a sua comunidade escolar em geral. Sei que nós temos trabalhado muito mais do que normalmente trabalharíamos presencialmente, por conta da preparação, dos estudos, das novidades que esse tipo de trabalho tem nos apresentado. Quero aproveitar para me desculpar por qualquer eventualidade na nossa comunicação. Vocês sabem, eu estou gravando de casa, estou sujeito também aos barulhos externos, às interferências internas também, familiares, né? Os barulhos da casa, a porta batendo, janela, já falei isso com vocês antes, mas é bom lembrar que é um trabalho profissionalmente amador, então é sujeito a todas as interferências, às vezes positiva, mas na maioria das vezes negativa. Peço desculpa também, peço que vocês relevem as minhas falhas na comunicação, no trato às vezes informal, e portanto os R's e os S's às vezes falham, e são coisas que vocês também enfrentam, né? Os maneirismos, os vícios de linguagem, eu procuro evitar, mas nem sempre é possível. E tento encarar essa experiência de uma forma, da melhor forma possível, comparando a uma experiência presencial, né? Então, por vezes a comunicação pode parecer a palavra pode sair errada, pode sair meio confusa, mas eu vou tentar ser o mais claro possível. E é lógico que trabalhar presencialmente seria muito mais fácil, com a participação direta dos colegas, né, síncrona, né, ao mesmo tempo, nós falando, perguntando, respondendo. Tendo essa oportunidade seria melhor. Mas agradeço a todos que assistiram à última TPC do dia 1º e também as outras que nós tivemos antes. Devem ter feito um exercício de paciência, porque é praticamente um monólogo, né? Mas agradeço aos que sobreviveram até o final e que também responderam o questionário, deram sua opinião, fizeram suas críticas e as suas perguntas. Com relação às perguntas, eu já respondi algumas e outras não respondi.
porque não sei a resposta, mas sei onde procurar. E já estou procurando as respostas e vou responder em breve. Aquele formulário teve várias utilidades para nós, né? Uma delas é saber como está a nossa audiência, né? Quantos professores assistiram no mesmo dia. É importante saber, porque a maioria que assistiu já respondeu imediatamente, né? Logo após ter assistido a TPC gravada. Também saber a opinião de vocês, saber aprender com vocês qual a maneira mais certa de corrigir o nosso trabalho e de poder trazer assuntos que sejam realmente do interesse de vocês, que é o mais importante. Também é importante para saber, para mim especialmente, os professores que estão dispostos a serem protagonistas nas futuras ATPCs, neste formato, que possam contribuir com a sua opinião, com seus relatos, com suas boas práticas, ou mesmo dividir comigo a condução da TPC. Então, muito obrigado a todos que já se prontificaram. E eu sei que a timidez impera, que muitos falam não por medo das câmeras, mas a gente só vai ter a câmera mesmo do nosso computador, né? Então não tem muito motivo para isso. Sei que todos têm muito a contribuir e eu espero que no decorrer dos próximos encontros eu possa desfrutar da companhia, se não de todos, mas de muitos de vocês como protagonistas, me ajudando a conduzir então essas reuniões. E quero aproveitar as ideias que vocês têm mandado. Nas próximas ATPCs nós vamos ter formulários também para serem respondidos, com o mesmo intuito de saber quantos professores assistiram à ATPC no mesmo dia e quais foram as suas impressões a respeito da ATPC. E também, ainda continuando sugerindo a vocês a participação protagonista e também suas sugestões e críticas a respeito do trabalho. Bom, vamos ao que viemos. Dando início à nossa reunião, eu quero socializar com vocês uma citação do Winston Churchill, do Sir Winston Churchill, primeiro-ministro britânico na época da Segunda Guerra Mundial, que foi uma peça fundamental para a manutenção da fé, da coragem, do espírito do povo inglês diante da situação do ataque nazista, né, da Blitz nazista, e muito conhecido por seus discursos, muito inteligente, seus discursos que ensinam muita sabedoria. Ele também era conhecido por sua perspicácia, inteligência, ironia e às vezes sarcasmo. Mas a citação que eu trago hoje não tem um aspecto irônico nem cômico, mas é uma citação de muita sabedoria. A citação é a seguinte: A persistent sees the difficulty in every opportunity. An opportunist sees the opportunity in every difficulty. Então dispensa maiores explicações, né? É uma verdade suprema, superior, né? E eu acredito que nós, professores de inglês, especialmente professores aqui da diretoria de Franca, dos quais eu conheço o trabalho, são otimistas. Têm encontrado oportunidades em cada dificuldade ao qual eles são expostos. Professores que se arranjam com a tecnologia, aprendem a lidar com essa tecnologia, conseguem
de forma heróica, manter o vínculo com seus alunos, conseguem ministrar suas aulas, conseguem acompanhar as aulas do Centro de Mídias do Estado de São Paulo, conseguem planejar suas aulas e estar em sintonia com as suas escolas, com o projeto político-pedagógico da escola, conseguem apoiar os seus coordenadores. Então são professores realmente otimistas, são professores excelentes, que conseguem realmente a cada dificuldade encontrar uma nova oportunidade. Eu agradeço o privilégio de poder trabalhar com vocês e agradeço também os coordenadores, cujo trabalho é essencial, especialmente os coordenadores das escolas às quais eu sou diretamente responsável, mas sei que todos têm trabalhado, têm se empenhado muito para que o trabalho seja feito da melhor forma possível. Então, muito obrigado. Vocês estão vendo aqui no slide, além da citação e dessa pose magnífica do Winston Churchill, tem também aqui uma referência, né? Eu estou deixando nos slides o link de qual é a fonte do material que eu estou usando, né? Então, em alguns slides vocês vão ver isso no rodapé, vai ter esse link. E também eu vou disponibilizar, além do questionário para vocês de novo, né, do formulário para ser respondido, vou disponibilizar também, novamente, os slides. E nos slides tem lá os links, então, para vocês poderem pesquisar, se quiser usar, se quiser essas citações dessas fontes. Eu sei que vocês conhecem muitas fontes, talvez fontes melhores do que essas, mas é uma questão mais de referência para indicar para os meus colegas de onde saiu essa citação, né? Qual foi a fonte dessa citação e dos outros materiais que eu vou usar. Nas nossas reuniões presenciais, nas formações na diretoria de ensino e também nas ATPCs nas escolas, nós sempre começamos com uma leitura inicial. Eu gosto de começar com essas citações porque para mim funcionam como epígrafes, né? São citações de introdução ao assunto que nós vamos tratar, né? Eu gosto muito de fazer isso na aula, também em sala de aula com os alunos, e a experiência tem mostrado que, de alguma forma, né, essas citações influenciam positivamente, seja para direcionar o aluno para o foco da aula, né, para direcioná-lo para a língua inglesa, ou então para trazer um vocabulário novo, ou para ilustrar, né, os seus cadernos, aqueles alunos que gostam mais, né, têm interesse, né, por isso. E eu entendo que essa é uma prática positiva, até porque os alunos, meus alunos pelo menos, quando eu esquecia ou quando eu começava a aula de uma outra forma, eles me questionavam, né? Professor, cadê a frase, né? Não vai colocar a frase hoje, né? Então é um momento de reflexão para os alunos também. É um momento de filosofar, né? A gente compartilha com os alunos uma ideia, um pensamento, e é lógico que é no intuito de elevá-los de alguma forma, né? E tem essa oportunidade, então, este momento, ainda que na aula de inglês, né, de refletir um pouco, aprender um pouco, filosofar um pouco com os alunos também. Então, acho muito importante, gosto muito. Mas, também nessas ATPCs mais longas, né, como essa de hoje e na anterior, eu, na segunda, na verdade, não na anterior, mas na precedente, eu gosto de começar com a leitura inicial também, porque é um momento de fruição, né, um momento de deleite. A leitura inicial, a gente sabe, né, o perfil dela, né, é um texto preferencialmente literário, né, não necessariamente atrelado ao conteúdo a ser discutido. É uma oportunidade de se relembrar de autores que já estudamos, ou então de apresentar autores novos, ou relembrar de textos também que já conhecemos, ou então apresentar textos novos. E no momento mesmo de tranquilidade, de apreciação, né? Eu gosto de
fechar os olhos quando eu vou nas ATPCs e nas nossas formações quando tem leitura inicial e imaginar, né? Porque minha mente vira um cinema, né? Eu imagino aquilo que está sendo lido e desfruto então muito mais da leitura. Não é necessário fazer isso, né? Cada um tem a sua maneira, mas é importante que haja. Então é um momento de expansão dos horizontes imaginários e também de deleite da literatura. Momento que às vezes a gente não encontra na correria do dia a dia. E mesmo sendo professores da área de linguagens. Então é um momento que eu acho que vale a pena, que eu acredito seja até necessário, principalmente para os professores de linguagens, mas que todas as outras áreas também desfrutam muito. O texto que eu trouxe hoje é um conto de Hans Christian Andersen, The Ugly Duckling, mais conhecido no Brasil como O Patinho Feio. Aqui no slide está escrito uma adaptação, que realmente eu procurei, pesquisei e achei essa adaptação para as crianças, que eu achei muito legal, mas eu vou ler o original em inglês. E eu mesmo vou ler e vou me justificar. Eu podia ter convidado um outro colega para ler, até pensei em muitos colegas que leem muito bem inglês, melhor que eu até, mas isso é uma aula, né? Nós estamos numa aula de trabalho pedagógico coletivo. E o que nós fazemos nessa aula pedagógica desde o ano passado nas nossas formações é fixar um exemplo, um modelo, né? Uma modelização da leitura inicial. E na leitura inicial, na sala de aula, quem faz a leitura é quem está conduzindo a aula. Então, nesse caso é o professor, né? No nosso caso é o professor. Na ATPC, nas escolas, quem faz a leitura é o coordenador, porque ele é o professor daquela aula, não é uma aula. Então, ele é o professor ali e ele faz a leitura. E no caso aqui, né, eu que vou fazer a leitura por uma questão de ordem, de modelização também, de seguir um modelo. Mas por que é interessante que o aluno ouça o professor lendo? A gente faz muitas vezes dar oportunidade para os meninos lerem e pensa que seria melhor o aluno ler, fazer essa leitura inicial. Mas descaracteriza a leitura se isso acontecer, descaracteriza o procedimento, né, se isso acontecer. O conceito da leitura é descaracterizado. Então o professor lê por ser um leitor mais proficiente para dar o exemplo para o aluno. Então ele vira uma referência, ele é a referência do aluno de uma leitura mais proficiente, né, no respeito à pontuação, na pronúncia correta das palavras, da acentuação, da conjugação dos verbos, da cadência e do ritmo da leitura. Então por isso que o professor lê. O princípio, um dos princípios da leitura inicial é que o professor leia justamente para ser esta referência para o aluno. O que não é o nosso caso aqui, porque eu sei que tem gente que lê muito melhor que eu. Mas eu vou fazer isso pela ordem, né, pela modelização, e peço já de antemão a paciência de vocês, né, porque do mesmo jeito que acontece na sala de aula, né, tem professores que leem perfeitamente, não erram nada durante a leitura, não gaguejam, né, não escorregam nas palavras, nem no ritmo, né? Quando descobrem que a pergunta, que é uma pergunta lá no final, né? Mas muitas vezes a gente tem o direito de errar também. E isso é bom, isso não é ruim para o aluno, porque também, além de estar ensinando, né, com o exemplo da leitura, de uma leitura proficiente, está ensinando o aluno também, através do erro, né, que todo mundo erra, que o aluno não precisa ter medo de errar, que até o professor erra na hora da leitura. O importante é ele continuar lendo, continuar insistindo e se aperfeiçoando a cada dia. Então, tenham paciência e vamos à leitura. Antes, porém, eu quero falar com vocês a respeito do autor. É uma prática da leitura inicial, a gente apresentar o autor. E Hans Christian Andersen é um escritor e poeta holandês que escrevia histórias infantis, e não somente histórias infantis, mas ele é mais conhecido pelas histórias infantis, porque ele escreveu peças de teatro, histórias, contos, poesias, e contos de fadas, que foi pelos quais a sua obra se tornou mais conhecida.
Uma das coisas, dos fatos da vida de Hans Christian Andersen que se identifica com a nossa clientela, né, aqui de Franca, da diretoria de Franca, é que ele era filho de um sapateiro. O pai dele serviu na Guerra Napoleônica e voltou para casa debilitado, doente, e acabou morrendo. Mas ele era filho de um sapateiro, olha que interessante. Quando o pai dele morreu, ele foi obrigado a parar os estudos para ajudar na família, para se sustentar. Ele escrevia contos. Com o passar do tempo, ele acabou voltando para os estudos, ele acabou entrando para um circo, mudando-se de cidade e voltou para os estudos. Quando ele terminou os estudos, para conseguir sobreviver, para pagar as dívidas, né, para pagar as contas, para conseguir dinheiro, ele voltou a escrever contos infantis. Seus contos, eles têm sempre essa mostrando a dualidade, né, entre o fraco e o forte, entre o bem e o mal, dos comportamentos humanos. E o Patinho Feio, na minha opinião, é um dos seus contos mais bonitos, se não for o mais bonito. Eu selecionei um extrato, uma parte do conto, que é o final, na verdade, porque ele é meio extenso, né? Se for ler ele no original todinho, é meio extenso. Então, essa última parte que eu vou ler fala sobre, para mim, não é a parte mais bonita, mas é a parte que mostra, né, a superação das dificuldades, né, a transformação através das dificuldades. E é uma parte muito bonita, é o refrigério, né, depois de todo o sofrimento que ele teve. Então a ideia aqui é que vocês simplesmente desfrutem da leitura e espero que entendam a minha pronúncia, mas vocês vão acompanhar a leitura também do texto, né, escrito, e em seguida nós voltamos a comentar então. The Ugly Duckling, Hans Christian Andersen, page 7. But it would be too melancholy if I were to tell all the misery and care which the duckling had to endure in the hard winter. It lay out on the moor among the reeds, when the sun began to shine again and the larks to sing. It was a beautiful spring. Then, all at once, the duckling could flap its wings. They beat the air more strongly than before, and bore it strongly away. And before it well knew how all this happened, it found itself in a great garden, where the elder trees smelled sweet, and bent their long green branches down to the canal that wound through the region. Oh, here it was so beautiful, such a gladness of spring, and from the thicket came 3 glorious white swans. They rustled their wings and swam lightly on the water. The duckling knew the splendid creatures and felt oppressed by a peculiar sadness. I will fly away to them, to the royal birds, and they will beat me, because I, that am so ugly, dare to come near them. But it is all the same. Better to be killed by them than to be pursued by ducks and beaten by fowls and pushed about by the girl who takes care of the poultry yard, and to suffer hunger in winter. And it flew out into the water and swam towards the beautiful swans. These looked at it and came sailing down upon it with outspread wings. Kill me, said the poor creature, and bent its head down upon the water, expecting nothing but death. But what was this that it saw in the clear water? It beheld its own image, and lo, it was no longer a clumsy dark grey bird, ugly and hateful to look at, but a swan.
It matters nothing if one is born in a duck yard, if one has only lain in a swan's egg. It felt quite glad at all the need and misfortune it had suffered. Now it realized its happiness in all the splendor that surrounded it, and the great swans swam around it and stroked it with their beaks. In the garden came little children, who threw bread and corn into the water, and the youngest cried, "There is a new one!" And the other children shouted joyously, "Yes, a new one has arrived!" And they clapped their hands and danced about and ran to their father and mother, and bread and cake were thrown into the water. And they all said, "The new one is the most beautiful of all, so young and handsome." And the old swans bowed their heads before him. Then he felt quite ashamed and hid his head under his wings, for he did not know what to do. He was so happy, and yet not at all proud. He thought how he had been persecuted and despised, and now he heard them saying that he was the most beautiful of all birds. Even the elder tree bent its branches straight down into the water before him, and the sun shone warm and mild. Then his wings rustled. He lifted his slender neck and cried rejoicingly from the depths of his heart, "I never dreamed of so much happiness when I was the ugly duckling." Como vocês viram, né, preciso melhorar bastante, então eu tenho que ler mais. Obrigado pela paciência, pela interação de vocês. Como eu pedi para vocês no começo, para vocês verem, lembrarem durante a leitura, né, daquilo que vocês tinham de remanescências da leitura de ouvir essa história, né? Agora eu convidei alguns professores para falarem, então darem seus depoimentos da lembrança que eles têm dessa história, né? Então agora alguns colegas vão compartilhar conosco suas lembranças a respeito do Patinho Feio. Bom, a minha história, né, com o Patinho Feio, ela se iniciou na minha infância, né? Todas as noites, antes de dormir, eu lembro que meu pai que me contava as histórias. Eu nunca tive uma boa relação com a minha mãe, né, desde pequena. Olha só, hoje não, hoje a gente se dá muito bem. Mas eu me lembro que todas as noites, né, meu pai era tudo para mim e eu lembro que ele ia comigo pro quarto para poder me contar algumas histórias. E a do Patinho Feio era uma delas, né? E o que me deixa assim muito feliz é que ela tem uma moral muito interessante, né? Que apesar dele ser um patinho diferente, o que conta mesmo é como nós somos por dentro, né? Quais são esses sentimentos que estão dentro da gente quando afloram, né? Por quais momentos estamos passando, para a gente poder ter esse patinho feio para a gente, né? Que na verdade a nossa beleza exterior ela não tem nenhuma relação com a nossa beleza interior, né? A nossa beleza interior, ela aí que é recheada de coisas boas, né? Vamos dizer assim, em relação ao patinho feio, que apesar de tudo, apesar dele ser feio, ele tinha as virtudes dele dentro dele, né? E é isso que faz a gente motivar cada dia mais, sermos boas pessoas, né? E que o que realmente importa é o que está dentro de nós, né? Não o que está fora de nós. Bom, eu acho que é isso, a história do Patinho Feio comigo, né?
e qualquer coisa estou à disposição. Um super abraço. Olá, eu sou o professor Cleomar e eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco da história do Patinho Feio, o que ela representa para mim. A história, quando a primeira vez que eu ouvi a história, foi uma leitura que a minha professora fez na segunda série. Depois, assim, na primeira vez que ela fez a leitura, eu não fiz uma absorção boa do livro, não. Quando eu assisti o filme, foi algo assim mais algo que eu assimilei mais e aprendi mais um pouco sobre a história. E assim, achei bem legal porque eu sempre tive um problema de bullying na escola, né? Sobre beleza, eu também não me preocupava muito em pentear cabelo, esse tipo de coisa. Então, eu era bem o feio da escola e a minha mãe sempre falava assim que a gente, quando é pequeno, a gente é feio, quando a gente cresce, a gente fica bonito. Mas o que eu aprendi que a história é que, assim, o importante é a gente se amar como a gente é e não pelo que as pessoas julgam a gente, né? Isso é muito importante, a beleza verdadeira tá na forma que a gente tratamos as pessoas, na educação da gente. E isso me tornou uma pessoa muito melhor a partir da compreensão dessa história, que é uma história muito bonita. Eu não trabalhei ela ainda com alunos, né? Nunca fiz a leitura dela, nem em português, nem em inglês ainda. Ainda não tive essa oportunidade, mas espero ter essa oportunidade de poder estar utilizando essa história, né? Porque é uma história muito rica, muito importante, ainda mais nos dias de hoje, onde a beleza é tão fundamental e a essência é tão assim, algo que sem importância, né? Temos que valorizar muito a nossa essência. E é isso aí, galera. Tchau, tchau. Thank you so much, teachers. I appreciate a lot your participation. Muito obrigado aos professores, a professora Vanessa e ao professor Cleomar pela participação, por compartilhar conosco as suas histórias, suas lembranças do contato com a história do Patinho Feio e aquilo que foi marcante para eles nesse período. E acredito que muitos de nós lembramos, enquanto das falas deles, de coisas que nós vivemos, nos identificamos com as falas deles, né? E para mim foi muito gratificante. Thank you very much once and once more. E vamos continuar aqui com a nossa reunião. Eu vou apresentar para nós agora o desenvolvimento da pauta, como vai ser, né? O tema é estudo das competências específicas de língua inglesa no currículo paulista, que é um tema bem amplo, bem abrangente, e vai ser tratado durante vários ATPCs, mas na nossa reunião de hoje nós vamos tratar então sobre a articulação entre o cronograma e a carga horária. Vou apresentar para vocês uma tabela que mostra a quantidade de aulas de inglês que tem previstas no centro de mídias, e também vamos falar sobre a síntese das habilidades contempladas até o momento pelo centro de mídias e pelo caderno do aluno, e em seguida nós vamos debater a inserção das competências socioemocionais, baseada na nossa última conversa, no último TPC e também em alguns momentos de hoje, numa live que nós vamos ter assim no terceiro tempo da nossa ATPC de hoje. Nós vamos ter os objetivos desse nosso encontro de hoje, confrontar a agenda do centro de mídias e a carga horária que nós temos na escola, né, e compatibilizá-las, né, e ver como é possível compatibilizá-las. Nós vamos conferir as habilidades já contempladas, vamos ver as habilidades que já foram contempladas pelo centro de mídia, pelo caderno, e refletir um pouco sobre aquelas que não foram contempladas ainda, para o segundo bimestre. E em seguida nós vamos então debater sobre as competências socioemocionais. O objetivo é debater sobre elas, né, e
como inseri-las no na nossa prática de sala de aula. Os materiais que nós vamos usar, então, serão o caderno do aluno de língua inglesa, o caderno do professor de língua inglesa, o quadro de habilidades essenciais do primeiro bimestre, e também vou apresentar para vocês o cronograma que eu fiz baseado no cronograma do Centro de Mídias, e também um quadro síntese das habilidades que eu preparei para nós debatermos hoje. O aspecto seguinte que nós vamos trabalhar, então, é a articulação entre o cronograma do Centro de Mídias, do Estado de São Paulo, e a carga horária do bimestre, a nossa carga horária pessoal. O que eu achei interessante da gente tratar é que, na minha opinião, é interessante ter uma visão panorâmica do nosso trabalho, né? Eu acredito que dá mais visibilidade, um entendimento mais rápido, um entendimento melhor de como nós podemos planejar as nossas aulas, né? A sequência, a distribuição dos temas. Se a gente tiver uma noção boa de como está o cronograma, da nossa agenda de trabalho, né? Então eu sei quais dias eu já vou trabalhar, quais dias eu tenho livres, quantidade de aulas, né? O número de horas que eu tenho para distribuição das situações de aprendizagem, para fazer o retorno, para pedir o retorno dos alunos, né? Para todo o plano de aula, né? Então eu acho muito interessante ter essa visão panorâmica. E a maioria dos documentos que a gente tem, produzidos pelos órgãos centrais, por exemplo, eles têm uma visão geral de tudo, né? E acho que é interessante a gente particularizar essa visão e adaptar para o nosso trabalho na ponta, né? E então eu propus aqui um trabalho, né? Me propus a fazer um trabalho de fornecer então essa visão panorâmica do cronograma do Centro de Mídias, comparando ele com a nossa carga horária. Mas para isso a gente precisa primeiro ter a visão do todo, né? Para depois fazer então a articulação, fazer a separação, fazer a nossa própria programação da quantidade de aulas, né? E isso é uma coisa que eu sempre senti falta em sala de aula, por conta de que as coisas já vêm geralmente dos órgãos superiores, né, dos órgãos centrais, da diretoria de ensino, vem de uma forma geral para a gente adaptar, e nem sempre é possível, nem sempre a gente consegue tempo hábil, e não é só tempo cronológico, não, é tempo também psicológico, é tempo mental para organizar esse tipo de coisa. E muitas vezes até a falta do domínio mesmo de instrumentos, né, de ferramentas para fazer isso. Então, a minha proposta foi pegar o cronograma do Centro de Mídias, que vem no formato Excel, e separar então as aulas somente de inglês. E acabei formando uma nova tabela, uma tabela que eu me apoiei no cronograma do Centro de Mídias para o segundo bimestre, né, das aulas para o segundo bimestre, e fiz então a depuração, fiz a filtragem e a organização dos elementos, né, que compõem lá o quadro de língua inglesa, né? Então a sequência do trabalho, a sequência lógica, né, foi a seguinte. Então nós temos aqui, né, o cronograma base. É assim que vem lá a apresentação do cronograma do Centro de Mídias para o segundo bimestre. Então ele vem por data, né? A organização dele foi feita por data. E depois então apresenta para a gente qual é o dia da semana. Em seguida vem a série ano que está sendo trabalhado naquele dia. Depois o horário da apresentação, né? O horário que termina.
Então, geralmente é 7h30, 8h45, 8h15 são os 45 minutos, e assim por diante, né? De 45 em 45. Eles têm, então, o horário já definido da apresentação, da aula e também a duração. Isso é interessante a gente pensar, mas é tudo igual, né? Não precisava ter esses detalhes porque é tudo igual. Na verdade, não é tudo igual, né? Você pode ver aqui a de matemática, e a de língua portuguesa e matemática, são de 30 minutos, né? Então, porque é do ensino fundamental 1, né? Dos anos iniciais. Então, assim, é interessante ter a duração também, porque isso foi um quadro geral, então também além de ser geral por disciplina, geral por data, né, também é geral para todos os professores, né, para todos os ciclos, né? Então vem assim, a gente pode tomar conhecimento de todos, inclusive o professor que dá aula de português e inglês, por exemplo, tem aqui as de português e de inglês, para poder acompanhar. Vem até, né, do comecinho de junho, né, até o final de julho, compreendendo todo o segundo bimestre. Mas o que eu senti falta? Eu senti falta de ter, a tabela está muito completa e tudo, mas eu senti falta de ter uma visão panorâmica, uma visão personalizada para a minha disciplina, que no caso é inglês, né? Então aqui fica meio assim, até eu achar, é que eu vejo que muitos documentos vêm assim, né? Até eu achar onde é que está em inglês, eu vou ter que ir lá procurar, vasculhar, depende do meu domínio, aqui achei, né? No dia 8 de junho teve inglês e foi para o EJA. Bom, eu não dou aula no EJA, né? Então, para mim, não tem. Eu posso até assistir, acho que vale a pena assistir, para poder ter uma segunda ideia, né? Para ampliar o meu repertório. Também pode ser que eu use até as ideias do EJA para o ensino regular. Geralmente facilita muito para o noturno, né? Mas aqui achei. Então, no dia 9, teve lá a primeira aula de língua estrangeira moderna, foi para o 6º ano. Teve mesmo, né? Vocês têm lá o link das aulas gravadas, né? Do canal que tem as aulas de inglês. Isso é um trabalho que não é nosso, né? Mas uma colega de outra diretoria de ensino fez. Inclusive, é bom salientar isso porque nós de língua estrangeira moderna do estado todo, nós PCNP, estamos articulados, a gente tem um grupo muito forte e muito atuante e a gente troca muitas ideias e nos ajudamos na questão do desenvolvimento do trabalho, né? Nos comunicando, passando informações, também sugestões de ATPC, sugestões de treinamento, esclarecimentos quando a gente não sabe. Tem um pessoal que tem muita capacidade, muita habilidade, tem um treinamento, uma formação, quer dizer, uma formação excelente e que, no geral, né, é um grupo articulado e nos ajuda. Então, aquele canal lá onde tem os vídeos, não fui eu que fiz, mas é um canal nosso, né, dos PCNPs de língua estrangeira moderna. E vários dos documentos que eu socializo com vocês também não são produzidos aqui na nossa diretoria de ensino, exclusivamente, né? Porque todos nós participamos com ideias, com sugestões e isso é que geralmente constitui os documentos. Alguém faz, mas a ideia é geral, né? Então eu também contribuo como eles contribuem comigo. Então chegamos aqui, temos esse cronograma geral, foi muito bom. Mas o que eu já fiz para nós, e vou compartilhar com vocês, é separar, né, filtrar por disciplina. Não é um trabalho difícil para quem conhece Excel, né? Mas é interessante porque já vem aqui todas as aulas de inglês. Agora eu tenho também as datas, onde tem as aulas de inglês, né? Aqui a tabela está um pouco para cima, mas já começou lá. E de todos também as etapas, né? Todos os ciclos, tem do EJA, tem dos anos finais, né? E assim por diante. E onde nós vamos ter aqui nessa tabela, porque eles não contam, por exemplo, o Early Bird, para as escolas que têm Early Bird ainda, e nem o inglês na ET, né?
Aqui eles nem o CEL também. Então eles têm só o ensino regular. E é uma preocupação nossa, e todos os PCNPs de língua estrangeira moderna, a respeito do CEL e da ET também, mas que ainda não recebemos instruções específicas, nós estamos trabalhando da melhor maneira que podemos, né? Geralmente com esse escambo de ideias, um auxilia o outro a fazer o seu trabalho. Aqui então tem o ensino regular e o EJA. E por dia também, então ficou outra tabela organizada por dia, mas pelo menos agora nessa tabela já tem só o componente, é a única coisa que a gente precisa se preocupar. E é lógico que é possível fazer uma de português também, se o professor tiver aula de português, para ele acompanhar e articular juntamente com essa de inglês. Com essa tabela de inglês, já ficou mais fácil de visualizar, né? Separada por somente língua inglesa, então essa é exclusiva. Mas ainda não fiquei satisfeito não, ainda queria, acho que preciso de ainda uma outra organização. Por quê? Se eu sou um professor que tem aula em todas as séries, um grande número de séries, né? Se eu tenho 2 aulas por semana, então para completar uma carga eu preciso de 15 salas, né? 15 turmas, então dá para contemplar todas as séries, até dependendo da escola ou das escolas que eu estiver. Tudo bem que esse cronograma me ajuda por data, e eu vou seguindo a data que é melhor, é mais fácil. Mas e se eu não tiver, se eu completar com inglês, ou se eu não tiver a carga toda, né? Para ter 20 aulas, por exemplo, eu tenho que ter 10 salas, né? Então, se eu não tiver essa carga toda, para mim talvez fosse mais fácil seguir por etapa, né? Por série, por ano, por ciclo. E aí, então, eu separei uma outra tabela, né? A primeira tabela é o cronograma de inglês por data, a segunda tabela é o cronograma de inglês por série. Então, dividi também aqui por série, e ainda que o cronograma esteja, deixa eu voltar aqui para a gente ver, o cronograma esteja por data aqui, né? Mas ele foi organizado por série. Então, coloca primeiro, eu posso mudar aqui, mas como ele vai na sequência aqui da coluna C, ele pega, eu coloquei do maior para o menor, então ele entende que o número 1 é menor do que o número 6, por exemplo, né? Então ele começa pelo ensino médio, mas é indiferente porque já me dá a visão geral. Se eu tenho aula no ensino médio, então aqui eu tenho os primeiros anos, os segundos anos, tenho os terceiros anos, depois a tabela vai crescendo, então vai descendo, né, na verdade, chega nos sextos anos, nos sétimos, nos oitavos, nos nonos e finalmente no EJA. E aí com a mesma sequência eu tenho as datas, tenho a duração. Para nós é indiferente, a duração é 45 minutos mesmo, né? Mas eu já sei que vai ter aula nesses dias. E eu já posso então me programar para os outros dias, né? Uma coisa também que é facilitadora, na minha opinião, quando você tem uma visão panorâmica do seu calendário, da sua agenda, é uma dificuldade minha, que talvez seja só minha, mas como eu não sou exclusivo, então estou compartilhando com vocês. Quando a gente tem, por exemplo, as habilidades, as aulas, todas vêm nas páginas, não tem um índice, né? A gente não tem um índice dos cadernos dos alunos, um índice de qualquer material que a gente vai usar, não tem essa visão panorâmica. Para procurar alguma coisa que eu queira, se eu ainda não conheço todo o material, e às vezes até conhecendo, eu tenho que folhear página por página e procurar onde é que está aquela informação que eu quero. Quando eu já tenho um índice, né, alguma coisa que me dê uma visão panorâmica, é muito mais fácil localizar a informação. Então eu gosto de trabalhar com esse sistema, é confortável para mim quando eu tenho uma visão panorâmica das coisas, porque eu consigo localizar a informação mais facilmente, mais rapidamente, me dá mais tranquilidade e segurança no trabalho. Então foi pensando nisso que produzi essa tabela e estou socializando com os colegas. E é uma ferramenta que nós podemos utilizar. Podemos, né? Não quer dizer que é obrigado, mas se for de alguma forma facilitar o nosso trabalho, o trabalho de algum dos colegas, está aqui à disposição, né? Então, outra coisa interessante que eu achei aqui da tabela, além dela trazer, né, os dias, os horários, né, da nossa disciplina, já para a gente se localizar, aqui eu já tenho a quantidade prevista de aulas, né? E para todas as séries, a quantidade prevista, acho que exceto no EJA,
são de 8 aulas, né? Vamos ver aqui se eu não estou equivocado. Mas são 8 aulas. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aulas para o primeiro ano. Depois a gente tem mais 8 aulas para o segundo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terceiro também, né? E assim por diante a gente vai ter 8 aulas até o final, se eu não me engano, na EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. A gente tem eu tenho uma tendência de masculinizar, né? A gente fala no ATPC, eu falo, né? Quem fala certo fala na ATPC, fala, né? Na EJA, né? E então aqui na EJA tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aulas. E tá, sim, são 9 aulas, mas é lógico que com todos os ciclos, né? Os anos, as séries aqui, então são 9 aulas no total das aulas da EJA, mas as outras são 8 aulas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos no nono ano, ou talvez por causa do feriado, de algum feriado que tenha caído no nono ano, talvez, né? Deixa eu... eu tô precisando aprender a contar, porque na verdade tem 8, sim. Então são todas que tem 8. Bom, já isso eu acho um dado interessante, a gente saber quantas aulas tem, para nos ajudar mesmo a organização do nosso trabalho, na organização das aulas. Infelizmente, né, uma coisa que deve melhorar nas próximas aulas, né, espero que melhore nas próximas tabelas, que não tem aqui já pelo menos as habilidades trabalhadas, o tema trabalhado, ainda não tem. Né? A gente entende que toda a situação é nova, né, e estamos aprendendo no processo e ainda não tem, mas seria interessante se tivesse. E não tendo ainda, a gente tem que arrumar mecanismos, meios para saber. E é lógico que o primeiro mecanismo é acompanhar as aulas, é seguir as aulas lá do Centro de Mídia e do Centro de Mídias. E então o resultado final da nossa tabela é bem simples, né? Não é uma coisa muito fantástica, não. É bem simples, é só para a gente ter uma visão panorâmica mesmo. Então a gente tem lá em média 8 aulas para cada ano série no Centro de Mídias, né? E a gente tem mais 8 aulas autorais, né? 8 aulas que nós vamos produzir e totalizando 16 aulas. Por que eu chamo de aulas autorais? Porque lá no Centro de Mídias as aulas estão baseadas no caderno. As aulas estão seguindo, as aulas pelo menos do ensino fundamental, têm seguido as situações de aprendizagem do caderno. Eles têm feito esse desenvolvimento dessas aulas lá. Então, a gente pode usar de novo, né, as aulas do caderno, pode refazer, pode remodelar, pode adaptar, pode fazer de várias maneiras, né, pode utilizar o caderno ainda. Ele não está esgotado. Eu entendo que a aula do caderno do aluno, a aula do caderno do currículo, não está esgotada mesmo com a apresentação do Centro de Mídias. A gente pode usar de várias formas, né? Até mesmo como um reforço. Mas mesmo se a gente for usar como um reforço, é uma aula autoral, porque a gente tem que preparar. Se a gente não estiver usando o material do Centro de Mídia, né, como recortes do vídeo ou qualquer coisa assim, a aula é autoral. A gente vai ter que preparar, vai ter que planejar, preparar material, criar ferramentas, criar instrumentos, criar uma sequência, né? Pensar no método que a gente vai usar, né? Personalizar para a nossa clientela, tem uma série de coisas para fazer. E outra forma também que da gente fazer, que eu chamo de autor, é quando você começa do zero, né? Que é o que
nós aprendemos que é o autoral propriamente dito, né? Quando você começa do zero. Você tem as ferramentas, né? Você tem lá os livros, tem o livro didático, você tem o caderno do aluno, mas você tem o seu talento, a sua imaginação, né? E a sua liberdade de cátedra para criar, então, a aula que você quer. A única coisa que nós temos que pensar na hora de criar é em preservar o desenvolvimento, né, das habilidades previstas para aquele ano e série. Mas do restante, né, a gente pode utilizar de vários instrumentos e usar da nossa imaginação, né, coisas que não trazem no caderno, por exemplo, que é filme e música. A gente pode utilizar também. E aí vai ser uma aula autoral propriamente dita. No conjunto, nós vamos ter, então, 16 aulas no final do nosso bimestre. Então, essa foi a ideia de trazer esse material para vocês, né? De dar uma visão panorâmica da quantidade de aulas que a gente tem, dos dias, dos anos, séries, para inglês, separado por data, pensando mais nos professores que têm uma carga grande de aulas de língua inglesa, que vão ter que acompanhar a sequência mesmo, e talvez fique mais fácil acompanhar por data. E também separado por ano e série, pensando naqueles que têm menos aulas e acompanham uma série só, né? Eu tive épocas no passado que eu acompanhei, por exemplo, só o sexto ano. Então eu tinha as aulas do sexto ano, com 20 aulas de inglês, só aulas no sexto ano em 2 escolas diferentes. Então é interessante, não? Mesmo que não seja o caso aqui, ainda fica fácil de dividir. Então esse é um trabalho que eu estou compartilhando com vocês e que espero que haja um retorno de avaliação de vocês, do que pode ser melhor, do que é bom nesse trabalho, se tem alguma utilidade e no que pode ser melhor. Então essa é eu espero que seja uma contribuição e vou disponibilizar então essa tabela para que todos possam usar, aqueles que queiram usar. Mas ainda aguardo então o feedback de vocês, o retorno de vocês sobre a apreciação desse trabalho. Eu penso que nós já estamos no dia 8, né, de julho, mas ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte aí. A gente tem muita coisa para fazer. E embora estejamos já no meio do bimestre, ainda podemos fazer alguma coisa nesse bimestre utilizando essa tabela e já fica um material pronto para os outros bimestres, né? Nós ainda não precisamos esperar, né, o que vai acontecer no desenrolar aí das agendas, né, das decisões aí dos governantes para saber como que vai ficar a nossa retorno à aula. Mesmo com retorno, ainda assim, nós podemos utilizar mesmo em sala de aula. Vai ser um momento diferente também, não vai ser como tem sido no passado, né? Como foi no passado. Então a gente vai ter que aprender de novo e talvez ainda essa tabela seja interessante, remodelada, personalizada para a época que nós vamos usar. Eu penso que é importante também, além da gente saber a nossa carga horária prevista pelo Centro de Mídias, ter uma visão geral das duas para a gente poder preparar nossas aulas, né, antecipar, né, a nossa preparação de aulas, a nossa agenda, o tempo que a gente vai ter para trabalhar os temas, né, ficar mais tranquilo com relação a isso. Seja importante também a gente conferir as habilidades contempladas nessas aulas, nas aulas do Centro de Mídias, também nas aulas que nós vamos dar, né? Essa visão panorâmica desses pontos, né, dessas informações, eu acho importante para a gente saber o que já foi dado, para não repetir, e até para saber aquilo que precisa ser repetido, para confirmar, não, isso já foi dado, mas mesmo assim não foi desenvolvido, então eu vou repetir esse trabalho, né, essa aula ou essa habilidade para tentar fazer então com que a habilidade seja desenvolvida, seja aproveitada melhor pelos alunos, né? Então, pensando nisso, acho que é importante fazer uma outra tabela, né, um outro documento que nos forneça essa visão panorâmica. Então, a maioria dos documentos que a gente tem recebido tem uma visão geral,
E isso me incomodava enquanto professor, somente na sala de aula, né? De às vezes não ter tempo, não ter não só tempo cronológico, mas tempo também mental, né? De separar uma hora para poder fazer isso, às vezes até a habilidade, as condições de ter a ferramenta para fazer isso, mas de ter uma visão que eu pudesse alcançar as informações que eu preciso bem rapidamente. Então, para saber, por exemplo, a, os conteúdos que já foram dados, ou então as habilidades que já foram desenvolvidas, já foram apresentadas para os alunos nas aulas, eu tinha que folhear as páginas, né? Muitos documentos não têm índice, né? E esse índice, então, é uma coisa que favorece. A gente vai lá ver a lição, em qual página está, e a gente vai direto naquela página. Mas mesmo assim, você tem que folhear, né? Folheia o livro, então tá lá na lição 1, aí vai para a lição 2, aí não encontrou, vai para a lição 3, aí volta para a lição 1, lá para a parte do professor, para a descrição das habilidades, né, dos conteúdos. E a gente tem muita informação, né, importante, mas é bastante, de qualquer forma, bastante informação na parte da descrição do desenvolvimento da aula, lá no caderno do professor. E a gente vai e volta várias vezes. Isso é uma coisa que, além de causar um certo desgaste, ainda leva tempo. Então eu gosto de ter essa visão panorâmica e acredito que seja muito útil de se ter, né? Para a gente poder maximizar o nosso trabalho. Muitas vezes a gente só precisa daquela informação específica, né? Do que está, por exemplo, quantas habilidades foram. Hoje precisa de quais habilidades foram desenvolvidas. A gente precisa da data das habilidades que foram desenvolvidas. Então precisa saber, então, ter uma visão rápida de quais não foram. E aí, a gente, para fazer isso normalmente, do jeito que o material vem disponibilizado para a gente tem que ir lá para frente, lá para trás. No final, quando eram os cadernos todos juntos, né, provavelmente viram todos juntos ainda, mas mesmo que não haja, que não tenham, né, a gente ainda tem que recorrer a isso. E sabendo quais habilidades são para o bimestre, as habilidades gerais, as habilidades essenciais, a gente ainda precisa saber se foram desenvolvidas, tá? Sabendo do que foram desenvolvidas, quando foram desenvolvidas. Na verdade, essa é uma necessidade para a organização do trabalho. Cada pessoa, cada professor tem a sua rotina, tem a sua preferência por desenvolver o trabalho, sua organização de trabalho, né? Para planejar e para desenvolver o seu trabalho. Então, eu estou falando baseado na minha própria experiência e na conversa com vários dos colegas também. E pensando nisso, então, eu desenvolvi essa outra tabela, que é uma visão panorâmica do nosso trabalho, né? Uma visão panorâmica do desenvolvimento do bimestre com relação às habilidades. Então aqui eu tenho um exemplo nesse slide, e o documento por enquanto está com essa cara, mas é um documento em processo de construção, né? E que pode ser alterado a qualquer momento, de acordo com a sugestão de vocês, ou de acordo com a necessidade que haja, né? Independente de qualquer outra coisa. A gente, por exemplo, tem aqui os campos, né? A unidade escolar e o nome do professor. Por quê? Perdão. Por que a gente tem o nome do professor e a unidade escolar? Porque o professor não é um documento exclusivo meu, não é um documento exclusivo do professor, e ele pode, não que tenha que, mas ele pode socializar com o seu coordenador, com outro colega da escola, podem trocar informações, pode ser um documento coletivo. Eu tenho 2 professores do 7º ano, né, e eu posso construir coletivamente, um colabora com o outro. É um documento que pode ser feito remotamente, né, é um documento compartilhado, que o professor pode compartilhar com outro professor, com o seu coordenador, com outros colegas de outras unidades. Então não é um documento exclusivo, mas pode ser de domínio, né? Então é domínio da escola tal, do professor tal, e o professor então constrói ali se ele quiser, né? Não é um documento obrigatório também, é uma sugestão que, no meu ponto de vista, facilita o trabalho.
Tem alguns campos que eu posso preencher, mas outros campos é exclusivamente do professor, porque ele vai desenvolver o seu trabalho particular, pessoal, lá na sua unidade escolar com seus alunos, né? Então vamos aos campos, por exemplo, habilidades gerais. Essas habilidades gerais para o segundo bimestre. No caso aqui eu estou usando o 7º ano como exemplo, então as habilidades gerais para o segundo bimestre. Então as habilidades eu podia colocar só o código aqui, né? Uma questão só da gente saber ler, né? O código, né? Então EF ensino fundamental, 07 é o ano, e LI língua inglesa, 02 é o número da habilidade. Então essa é a nomenclatura da habilidade, né? E assim sucessivamente. Mas aqui no campo, por enquanto é só para ilustrar, mas a gente vai visitar a tabela depois. No campo eu escrevo, ele não aparece totalmente, até bom, porque se a visão é panorâmica, né, quanto menos informação eu tiver, a amostra é melhor. Mas quando você clica na célula vai aparecer o nome, a gente já vai ver isso logo logo. Depois tem a habilidade essencial. Para não repetir a habilidade essencial, eu coloquei só um X. Bom, essas habilidades com X são as habilidades essenciais do 7º ano para o segundo bimestre. Então tá aqui já, eu tenho essa visão rápida, né? E não preciso ler de novo, não preciso pesquisar de novo quais são tabelas diferentes, inclusive a gente recebe 2 tabelas, né, diferentes. Uma só de habilidades gerais, outra de habilidades essenciais. Depois eu coloquei a habilidade contemplada lá na aula do centro de mídias. E para isso eu coloquei a data. Então essa habilidade foi contemplada, por exemplo, a 09 foi contemplada, 011, a 14, a 011, a 14, a 09, a 11, a 14 e a 15 foram contempladas nas datas que estão sendo expostas aí, certo? Então eu acho interessante saber a data, porque pela data eu posso ir lá no centro de mídias ou então no nosso link do canal das aulas de inglês e procurar essa aula. Posso rever essa aula, ver um ponto, talvez eu possa utilizar um trecho dessa aula para reforçar com os meus alunos, para trabalhar com os meus alunos novamente. Talvez alguma pergunta de algum aluno que venha de uma dessas aulas, fica mais fácil de eu localizar se eu já tiver aqui a data, né, e procurar no centro de mídias para ver se eu não lembrar de cabeça, né? Então é um facilitador de qualquer forma. Coloquei a data pensando justamente nisso. Depois vem as habilidades contempladas no caderno. Aqui eu coloquei página, mas além da página é interessante colocar a habilidade. Eu dei preferência aqui para ilustrar com o 7º ano, porque foi a nossa última TPC, eu trabalhei o 7º ano, e lá peguei as habilidades que foram desenvolvidas a 09 e a 11 na atividade 4, que fica na página 38 do caderno do professor. Eu posso colocar do caderno do aluno também. Eu dei preferência aqui a colocar o caderno do professor, porque lá é onde tem a descrição da atividade, a sugestão de desenvolvimento da atividade. E tem também a atividade em si, como aparece no caderno do aluno. Então eu preferi colocar do caderno do professor. Então a habilidade foi contemplada no caderno, na atividade 4, que fica na página 38 do caderno do professor. A questão de se planejar uma visão panorâmica, né, se desenvolver uma visão panorâmica, é justamente essa de você reconhecer o que está escrito ali mesmo com poucas palavras, né? Então aqui tem atividade 4, página 38 do caderno do professor. Foi lá que eu encontrei essa. Eu não fiz das outras porque é um trabalho pessoal, né? É um trabalho que está em desenvolvimento ainda, mas eu posso localizar onde é que está a 14, a 15 e colocar aqui também. No futuro essa tabela vai estar mais completa, né? E a gente vai poder ter então mais informações dessa visão geral. Depois a habilidade contemplada autoral, ou seja, bom, teve a atividade lá, a aula do centro de mídias, e que foi contemplada também no caderno, mas eu ainda não fiquei satisfeito, acho que não ficou claro para os meus alunos, acho que eles não desenvolveram, então eu vou fazer uma outra aula de minha autoria. Então vou usar o material que eu quiser, né? Então sobre essa habilidade mesmo, por exemplo, sobre a 09, vou usar um outro conteúdo, um outro objeto do conhecimento. E
Vou desenvolver então uma aula autoral, da minha autoria. Vou colocar aqui o tema, posso colocar a data, eu coloquei data ali, para ter uma referência, mas pode ser o tema também, né? Pode ser o objeto de conhecimento, pode ser uma música, pode ser um vídeo, pode ser a descrição que eu desejar colocar aqui dessa aula, né? A data é importante para justamente eu lembrar quando foi, como as nossas aulas são transmitidas também. A gente pode gravar as nossas aulas com os alunos, pode ficar gravado, ficar no arquivo, e pela data a gente pode localizar melhor. Se eu achei que foi suficiente, que está tudo bem com essas atividades aqui, com essas habilidades que foram desenvolvidas lá no Centro de Mídias, que estão no caderno, mas eu quero propor uma outra atividade, já que essas foram bem desenvolvidas. Eu vou, por exemplo, querer a 02, que é entrevistar os colegas. Então eu vou colocar aqui a minha aula autoral. Mas tem também o livro didático, os alunos têm o livro didático e tem alguma coisa lá, uma lição, algum conteúdo que vai me ajudar a desenvolver habilidade. Eu decido qual é a habilidade, qual é a página, o tema da lição, lá do caderno do aluno, e coloco a descrição aqui também. Né? E posso então manter esse registro. Quando eu precisar da informação, eu não confio na memória, venho direto aqui e já vejo quando foi. Depois, as habilidades socioemocionais. Outra coisa que eu quis aproveitar aqui do 7º ano foi porque nós trabalhamos na última TPC com relação a habilidades socioemocionais, e vamos falar sobre isso hoje de novo. É que nós trabalhamos lá então a habilidade de responsabilidade, a competência, perdão, né? Está escrito habilidades socioemocionais, mas são competências socioemocionais, e nós trabalhamos a responsabilidade lá no dia 1º/7, na última TPC. Aqui, esses dois campos, né, habilidades socioemocionais e habilidades extras, elas não têm relação, embora aqui a habilidade socioemocional esteja na coluna da habilidade geral 02, ela não tem relação com a habilidade geral 02. Eu só deixei as linhas aqui por uma questão de organização, é preferência minha. Na habilidade extra, eu deixei como exemplo, e também por uma preferência minha, que eu posso deixar só a coluna e colocando as informações uma após a outra, que ela vai ser organizada ali numa coluna só. Eu posso deixar as linhas e colunas, né, as células, e escrevendo nas células conforme eu quiser também, independente das habilidades gerais ou habilidades essenciais. Então não tem essa obrigatoriedade de ter relação das habilidades socioemocionais com as outras habilidades. Então, desses dois últimos campos, eles são independentes. Depois vem as habilidades extras, que no caso aqui, pode ser, por exemplo, uma estratégia que foi utilizada, que foi citada lá, ou na aula do Centro de Mídias, ou no caderno do aluno. Pode ser qualquer outra habilidade extra que não seja de língua inglesa, por exemplo, pode ser uma interdisciplinar, uma habilidade interdisciplinar. Então, esses são os campos básicos da tabela, que pretende dar uma visibilidade de como está sendo o andamento no bimestre, ou como vai ficar um registro, né, como foi o andamento do bimestre que nós trabalhamos, no bimestre anterior, né? Então, apresentando a tabela completa para vocês, ela vem junto com a tabela do cronograma de inglês, né? Então, a gente vê aqui no rodapé, né, que tem os cronogramas de inglês, aí vem as sínteses, né, o quadro síntese, como eu chamei, quadro síntese das habilidades. Então, o quadro síntese aqui do 6º ano já traz algumas informações. Essas informações, habilidade essencial, habilidade contemplada, habilidade do caderno, eu posso e vou, né, preenchendo de acordo com o desenvolvimento das aulas, atualizando isso, e pode ficar de forma geral. Mas como esse documento é personalizado, eu vou socializar com vocês podem ter cópias, né? Nós vamos socializar para visualização, vocês vão ter cópias também para manipular, né? Para edição. Então, essas 3 colunas eu posso preencher normalmente, mas as últimas colunas, aliás, a coluna habilidade contemplada autoral, é exclusividade do professor. Ele é que vai preencher a socioemocional também, né? E as habilidades extras vêm
geralmente lá na aula do centro de mídias ou então no caderno do aluno, no caderno do professor, mas também o professor pode utilizar outra que ele ache interessante e que ele decida trabalhar. Então aqui tem as habilidades gerais, as habilidades essenciais estão marcadas. Aqui, em vez de colocar a página do caderno, eu só coloquei X, é uma questão de escolha pessoal também. Para melhor organização, eu acredito que seja melhor colocar a data e a página. Aqui é uma questão de ilustração só do trabalho. Aqui as datas de novo. Habilidade contemplada autoral, o professor decide. Habilidade socioemocional. E aqui nós chegamos na habilidade extra. Então tem a estratégia, como a gente já tinha visto um pouquinho antes, mas tem também as habilidades de outras disciplinas, né? Aqui a interdisciplinaridade também, né? Tá aqui, só basta a gente ler, né? A gente vai entender que é ensino fundamental, segundo ano, ciências e a habilidade é 04, que foi trabalhado no dia 26/6/2020, conforme a gente pode ver aqui na aula, né, do dia 9/6. Então consta lá que foram trabalhadas essas habilidades também. A outra estratégia de leitura foi o skimming e os cognates, né, que foi usado no dia 30/6 também de 2020. Então vem a descrição aqui das habilidades extras utilizadas. A gente dá uma olhada, que a gente pode usá-las ou não, reforçá-las, sabendo com certeza que já foram apresentadas antes. Do 7º ano a mesma coisa, com a diferença aqui do 7º ano, como a gente viu que tem as páginas, e tem também a habilidade socioemocional, já contemplada. Isso também é autoral do professor, eu coloquei porque eu trabalhei naquela última TPC. Temos do 7º ano, do 8º ano também, né, já que aqui já acrescentei a interface e a estratégia, então são duas colunas mais separadas. Aqui a interface então está com ensino fundamental, 7º ano, história, habilidade 2 e habilidade 6. Também fica mais claro de ver, depende da preferência de cada um. Aqui a do 9º ano também, mesma coisa, né? E dos anos do ensino médio, um pouquinho diferente. A diferença do layout aqui não muda muito, mas a gente tem em amarelo as habilidades essenciais, em branco as habilidades gerais da BNCC, como elas nos foram apresentadas lá no material do ensino médio. Então a habilidade quando ela foi contemplada, então por enquanto a gente tem clareza de que foi contemplada nessas aulas, né, do mês de junho. Né, a habilidade contemplada no caderno, também a gente completa. A habilidade contemplada de forma autoral, que eu mesmo criei, o professor criou. A habilidade socioemocional trabalhada, de acordo com a escolha do professor. E também as habilidades extras, né? Aqui já tem uma, que foi usar as formas do presente simples e do passado simples em um texto informativo que foi feito no dia 19/6/2020. Segundo ano a gente vai ter a mesma coisa, né? Do 2º ano a gente vai ter a mesma coisa, na segunda série nós vamos ter a mesma coisa, as mesmas informações, na verdade, né? Com a outra habilidade diferente, né? Mas também na mesma data, porque as aulas do ciclo, né, do ano e série são geralmente nas mesmas datas, e do 3º ano também. Então, por enquanto, essas informações ainda. A gente tem aqui no 2º ano, a gente vai ver que já foi contemplada aqui a habilidade da BNCC para o ensino médio, lá no dia 12. Né? E vamos ver no 3º ano. No 3º ano a gente tem aqui então as habilidades essenciais em amarelo foram contempladas e ainda nenhuma contemplada da BNCC. Porque a gente segue aquele material do São Paulo Faz Escola ainda, as aulas estão sendo desenvolvidas de acordo com aquele material.
E a gente então tem como referência as habilidades que estão no caderno do aluno, né, do ensino médio, e também na matriz de avaliação processual, né, de inglês e espanhol. Então são essas referências que a gente tem para o ensino médio. E esse então é o trabalho que eu quero apresentar para vocês, que espero que seja de utilidade, né? Para mim vai ser muito útil para eu poder acompanhar e ter essa visão panorâmica e localizar as informações. Mas eu preciso saber a opinião de vocês sobre esse trabalho, né? Sobre a utilidade dele para vocês, né? Espero que fico aguardando, na verdade, né? Peço que vocês gentilmente respondam ao nosso questionário e acrescentem a sua visão com respeito a esse trabalho e também a visão panorâmica do quadro de horários, do cronograma das aulas do Centro de Mídias e com relação ao nosso trabalho, ao nosso cronograma pessoal. Dando sequência à nossa pauta de hoje, quero agradecer imensamente aos professores que participaram como protagonistas da nossa TPC de hoje, professora Vanessa, professor Cleomar, professora Joyce, pela contribuição inestimável que eles deram com seus depoimentos e que ajudaram muito na gravação, na preparação desse vídeo da TPC. Espero sinceramente de todo o coração que os assuntos tratados aqui hoje tenham sido de alguma forma relevantes para os colegas, que possa ser útil de alguma forma. E nós vamos ter agora a nossa interação através da live que vamos fazer, pelo link que vocês já receberam. Peço que aqueles que não desejam que sua imagem seja divulgada, que desliguem suas câmeras, mas que permaneçam conosco, para que possam participar do debate também e da socialização. Nós vamos ter no nosso debate alguns pontos que eu quero lembrar com vocês, né? Nós vamos ter uma direção, né? Vamos ter uma pauta também dessa live. Nós vamos falar sobre como foi inserida, relembrar como foi inserida a competência e a responsabilidade naquela atividade que eu sugeri na última TPC. Nós vamos só relembrar rapidamente isso. Nós vamos ouvir o depoimento da professora Joyce com relação à historinha do Patinho Feio na sua infância, agora como professora. E nós vamos também debater como essas competências socioemocionais podem ser inseridas nos anos, séries, em harmonia com as habilidades gerais ou essenciais, e também com quais estratégias eu espero ouvir as sugestões de vocês de como fazer isso. Eu tenho aqui uns links também que eu vou comentar e compartilhar com vocês lá na live, e quero fazer a sistematização dos assuntos tratados aqui hoje. Só lembrar com vocês quais são esses assuntos. Nós tivemos então a leitura inicial, um tratamento didático usado nesta TPC para modelização, com a expectativa de estabelecer uma rotina ou de incentivar a manutenção dessa rotina, aqueles que já fazem, né? De introdução da sala de aula, e também para referenciar o professor como leitor proficiente para os seus alunos, né? Como um exemplo de leitor proficiente. Nós observamos lá o cronograma do Centro de Mídias, né? Justamente para que ele sirva como referência e também para que ele ofereça uma visão da maneira como foi organizado, né? Uma visão panorâmica das aulas dadas e a quantidade de aulas que ainda estão disponíveis. Quando nós vimos o quadro sintético das habilidades, foi justamente para que nós possamos recolher informações rápidas, né, e sucintas, enxutas, sobre, né, as habilidades que já foram contempladas no bimestre e possivelmente ter então ideias para aquelas que não foram. Nós esperamos que nessa nossa próxima parte, na nossa live, a interação dos professores realmente reflita o pensamento da maioria com relação a esta prática, né, a inserção das competências socioemocionais no nosso trabalho. Os alunos, nós temos a expectativa de que os alunos então sejam observados através do desenvolvimento deles da atividade que serão propostas e seja percebido então quais habilidades eles conseguiram desenvolver. Temos a referência
por favor, respondam um questionário. Não vai ter o link aqui no slide hoje, vai ter o link só lá na página. Vai ser socializado com vocês o link. E muito obrigado, nos vemos, mantenham contato.